Boa tarde, estamos iniciando então nossa aula de hoje, nossa aula de número 6 da disciplina Gilui Arayot. Essa disciplina ela tem um total de 10 aulas. 10 aulas, nós estamos na aula de número 6. Aula de número 6 são 2 aulas por semana, sempre na quarta e na quinta. Ocorre que na quinta-feira não tivemos como lecioná-la, e agora estamos repondo ela, ok? Essa aula de número 6, então, transmitindo para todos vocês, pessoal que está acompanhando conosco. O pessoal que está acompanhando conosco. E agora a gente vai, então, dar sequência. Na aula passada, vocês viram que nós tratamos de uma proibição aqui, que é a proibição de relações entre homens e animais. Agora nós vamos falar sobre a outra proibição, de relações entre mulheres e animais. Logicamente, quando nós tratamos desses tópicos, geralmente as pessoas podem se perguntar: será que hoje em dia, em pleno século XXI, tem pessoas que fazem isso ainda? Obviamente, isso parece mais uma questão de falta de civilidade, de barbárie, né? E as pessoas podem até pensar que seja dessa forma. No entanto, a Torá ela traz essa proibição. O que se sabe que essa prática era feita principalmente por 2 povos, o povo de Israel, o povo de Canaã e o povo também do Egito. Eles tinham essas relações praticamente, e Hashem ele vai e proíbe. Assim, Hashem também proíbe, já tinha proibido logicamente para toda a humanidade anteriormente. Na qual a proibição que Hashem dá? Qual é a proibição? Hashem dá a seguinte proibição, está escrito assim: e o homem largará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e os 2 serão uma só carne. E explica o Maimônides que daí existem 6 proibições. Existem 6 proibições aí. A primeira proibição é a proibição de ter incesto com a madrasta. A segunda proibição é a proibição de ter incesto com a esposa do pai. A terceira é com a irmã materna. A quarta é com a esposa do seu próximo. A quinta proibição que nós encontramos aí é a proibição de ter relações homoafetivas. E a sexta é a proibição de ter relações com animais. Então, tudo vem exatamente desse versículo, ok? Isso vem diretamente desse versículo. Legal. Então, hoje, vamos vir diretamente nas fontes. O que a Torá ela vai dizer sobre esses pontos? Esse tipo de relação proibida, do qual Hashem ele acaba chamando essas relações de abominação. Isso, abominação. O que é uma abominação? Abominação significa que aquilo te dá ânsia de vômito. Aquilo dá vontade de colocar para fora. Então, é assim que Hashem praticamente se sente em relação a essas formas de imoralidade. Porque Hashem, na verdade, ele tinha dado uma ordem, e essa ordem clara a respeito da criação do mundo lá no princípio, e Hashem tinha dito a respeito da criação, e ele tinha criado cada animal segundo a sua espécie. Cada ser vivo segundo a sua espécie, assim foi com os animais terrestres, também com os animais aquáticos,
e também foi com as aves, e essa sentença, segundo a sua espécie, ela é repetida 3 vezes. Logo, também quando ele formou o ser humano, ele disse, segundo a sua espécie. Ao ser humano, segundo a sua espécie, o ser humano se misturar com outra espécie, ou seja, com outros animais, por exemplo, né, seria totalmente proibido. Então, essa proibição, o Dr. Arnold Lichtenstein, no livro The 7 Laws of Noah, ele vai trazer ela. Inclusive, essa proibição, ele vai dizer o seguinte, que a referência vai ser a mesma em relação ao Yehudi aqui. Assim ele traz. Então ele vai trazer a referência de Levítico 18, 23. Está escrito, e uma mulher não deve ficar em frente de um animal para acasalar com ele. Logicamente. Por quê? Exatamente porque o princípio da lei de Gilui Arayot é não revelar nudez. Mas esse princípio, ele trabalha outras questões importantes também. Esse princípio, ele vai trabalhar não somente não revelar nudez, mas ele vai trabalhar qualquer forma de perversão a respeito dessa forma de sexualidade. Seria isso. Você vê lá no princípio, tinha um versículo-chave, lá na criação ainda, onde está escrito, então, largará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá a sua mulher, e os dois serão uma só carne. Veja que o princípio, aliás, o sentido anexo ali é se tornar o quê? É se tornar uma só carne. Então, se a razão anexa é se tornar uma só carne, o que é se tornar uma só carne? Urashi, ele vai dizer que se tornar uma só carne é a substância do homem e a substância da mulher, ela se tornar um feto no útero materno. Isso é se tornar uma só carne. Então é a carne gerada pela união. Isso legitima uma união que realmente ocorreu de fato, porque é a prova de ter havido um coito, né? Agora, isso em relação a animais e seres humanos não tem como ser feito. Porque não gera uma substância da substância do animal e da substância do ser humano. Logo, essa é uma das razões, melhor dizendo, que proíbe essa forma de transgressão. Então, para uma mulher não ter relações sexuais com um animal, uma mulher judia que violasse este mandamento seria executada, assim como um animal. Uma violadora gentia também enfrentaria a pena capital, mas o animal ele seria poupado. Legal. O Sefer Hinuri número 211, por exemplo, ele vai explicar isso. Ele vai dizer que as mulheres não se deitam com os animais, como é afirmado em Levítico 18, 23. E uma mulher não deve ficar na frente de um animal para acasalar-se com ele. E o Maimônides de Medita Memória escreveu no Sefer HaMitzvot, mandamento proibitivo, que essa é uma proibição por si só na contagem das ramificações e não está incluído na ramificação anterior. Isso por quê? Porque já que nós vimos a proibição em relação a um homem, poderíamos pensar que também era o suficiente. Só que Maimônides faz isso para incluir. Ele diz que aqui a mulher também ela é proibida sobre isso. Então, se a mulher, por exemplo, é proibida sobre esse fato aqui, né? Isso vem bem elucidado na Torá. Urashi, ele vai comentar sobre Levítico 18, 23. Olha o que o Urashi vai dizer, que é uma expressão usada para a falta de castidade. Qual expressão é essa? A expressão abominável. Aliás, a expressão depravado, né? Depravação, a expressão aqui.
incesto e adultério. Semelhante a Jeremias 10:25, minha ira por causa da sua depravação. Outra explicação dessa expressão é que é uma expressão que denota mistura e fusão de semente humana e semente animal. Ou seja, como falamos, a semente desperdiçada. É proibido desperdiçar semente. E dessa forma, é proibido o ser humano desperdiçar em uma relação que não vai gerar um fruto ali, realmente. Já o Ibn Ezra, que é outro comentarista, ele era sefaradi, enquanto Urashi era Askenazi, ele comenta a respeito disso que a palavra que é shekoveterá, ou seja, shekoveterá pode ser traduzido também como mentira, uma mentira carnal. Que mentira carnal é isso? Está escrito em Ibn Ezra que é possível que a palavra shekoveterá seja derivada de shekvá, ou seja, mentira, pois a emissão de sêmen vem junto com a mentira, como a escritura diz, para te contaminares com ela. O que o Ibn Ezra está falando? Uma vez que esse tipo de relação realmente não vai frutificar, não vai gerar um feto, não vai ser duas substâncias tornando uma só carne, é um ato ilusório, é um ato mentiroso, porque ele não vai resultar em algo. Então, se não resulta em algo, em si, não é um ato verdadeiro. É um ato de mentira carnal. Assim explicou Ibn Ezra. Bem, gente, como nós falamos anteriormente, já falamos sobre isso algumas vezes. Anteriormente nós falamos sobre esse ponto algumas vezes, né? Aí eu falei com vocês o quê? Falei que essa questão a respeito das proibições de relações proibidas, ela leva em consideração um atributo. Mas qual atributo é esse? É o atributo de Hesed. Mas o que tem a ver Hesed com relações proibidas? Na verdade, a relação proibida é a vulgarização do amor. É a banalização do amor. É lançar o amor por terra. É lançar o amor, é pegar algo que a gente criou para ser bom e virar o contrário do bom. Perverter, isso é perverter, tá? Perverter isso, virar o contrário. Então, uma pessoa, ela pega o amor de Hashem, né? Que é um amor bom, de se relacionar homens e mulheres e resultar em famílias, um núcleo familiar existente, a principal célula da sociedade, e transforma esse tipo de amor em vulgaridade e imoralidade. Algo que é totalmente proibido pelas leis universais, como também pelas leis da Torá, da qual nós estamos trabalhando aqui. Então, uma vez que o ser humano faz isso, ele nega um dos principais atributos de Deus, que Deus é benevolente, que Deus ama, e Deus ama com um amor incondicional. Uma vez que a pessoa nega esse atributo, ele distorce a imagem de Deus, acaba criando um Deus da forma dele. Não um Deus verdadeiro, mas um Deus da forma dele. Isso acaba criando um ídolo. Então, em última instância, as relações proibidas, a imoralidade, ou como queira chamar, qualquer forma de nome para isso, é totalmente proibida exatamente porque, em última instância, se torna uma revolta a Deus, dos atributos fundamentais do Criador. Então, nós somos, logicamente, chamados a repensar a forma de como o assunto da sexualidade é tratado, para tratar de uma forma que é realmente mais elevada, de acordo com a Sagrada Torá. Essa, então, foi
a nossa aula de hoje. Vamos estar abrindo para perguntas. São agora 6 horas e 18 minutos. Estaremos respondendo as perguntas até 6h25. Ok? Lembrando que depois dessa aula eu vou passar para vocês mais uma atividade. A atividade de número 6. Depois que eu passar, são 7 dias para poder responder. Na próxima quarta-feira, teremos então a aula de número 7. A aula de número 7 será na próxima quarta-feira. Ok? E aula de número 8 na próxima quinta-feira. Cada qual também com uma atividade semanal.
Então, gente, essa foi a nossa aula de hoje, nossa aula de número 6, da qual nós trabalhamos com a ramificação a respeito da proibição de relações com animais. Essa foi a sexta ramificação. A referência está em Levítico 18:23, que uma mulher não deve ficar na frente de um animal para casar lá com ele. E vimos que a proibição aqui é de uma mulher ter relações com um animal. Uma mulher que violasse essa referência, ela então traria punibilidade pelas mãos dos céus. E as fontes que comprovam está no Sefer Hinur número 211. Urashi, no seu comentário a respeito, no capítulo 18, versículo 23, e Ibn Ezra, comentário de Ibn Ezra, capítulo 18, também 23. Que Hashem possa dar muitas bênçãos a todos vocês. Próxima quarta, estamos de volta com a aula de número 7. Shalom, shalom a todos. Bom fim de semana.